Em um porão escuro, iluminado apenas por uma vela, dezenas de pessoas se apertam para ouvir palavras proibidas. Uma Bíblia desgastada circula entre elas, e cada página representa um risco de morte. Neste momento, em diversas partes do mundo, possuir este livro é considerado um crime. Famílias são separadas, vidas são perdidas, e a fé se torna um ato de resistência. Vamos conhecer os 10 países onde ter uma Bíblia pode ser a última decisão que você tomará. Antes de continuar, pare por um instante e olhe para o céu, agradecendo a Deus pela liberdade de seguir a sua fé. A perseguição aos seguidores de Cristo e às Escrituras Sagradas remonta aos primeiros dias da Igreja. Desde o Império Romano até os dias de hoje, a palavra de Deus tem sido alvo de tentativas de silenciamento. Como Jesus disse em João 15:20, "Se me perseguiram, também perseguirão a vós." A perseguição à Bíblia não é um fenômeno recente. No século XVI, William Tyndale foi executado por traduzir a Bíblia para o inglês, e sua última oração foi: "Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra." Anos depois, a primeira Bíblia autorizada pelo rei chegaria às igrejas inglesas. Os primeiros cristãos enfrentaram a morte nas arenas romanas, mas se esconderam em catacumbas e escondiam porções das Escrituras. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, escreveu de dentro da prisão: "Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos." Segundo Timóteo 4:13. Mesmo encarcerado, sua preocupação era preservar os textos sagrados. Hoje, segundo dados da organização Portas Abertas, mais de 360 milhões de cristãos enfrentam altos níveis de perseguição em todo o mundo. Em 2023, cerca de 5.621 cristãos foram mortos por causa da sua fé. O livro mais publicado da história da humanidade também é o mais perseguido. Número 1. China. A China é um dos casos mais complexos de perseguição religiosa no mundo moderno. Em uma nação onde o controle estatal está presente em todos os aspectos da vida, a Bíblia se tornou um símbolo de resistência pacífica, como está escrito em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. O governo chinês mantém um sistema de vigilância altamente sofisticado, que monitora constantemente as igrejas registradas. Câmeras registram cada movimento, cada palavra pronunciada nos cultos. Somente versões aprovadas da Bíblia podem ser distribuídas legalmente. E mesmo essas versões são frequentemente reinterpretadas para se alinhar com a ideologia do Partido Comunista. Em 2018, uma nova lei religiosa tornou ilegal a venda online de Bíblias. Gigantes do comércio eletrônico, como as livrarias virtuais, foram obrigados a remover todas as versões do livro sagrado de seus sites. Com isso, uma rede subterrânea de distribuição surgiu, similar à dos primeiros cristãos, que escondiam rolos de pergaminhos em suas casas. A Igreja Subterrânea Chinesa, com mais de 100 milhões de membros, criou métodos criativos para preservar as Escrituras. Alguns memorizam capítulos inteiros, outros dividem suas Bíblias em pequenas partes para facilitar o transporte e o esconderijo. Como diz o Salmo 119:11, "Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti." Em áreas rurais, os cristãos se reúnem antes do amanhecer em casas particulares, compartilhando páginas desgastadas de Bíblias antigas. Uma única congregação pode ter apenas fragmentos dos evangelhos, passados de geração em geração. Cada página é considerada inestimável. Como descrito em Jeremias 15:16, "Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração." O sistema de crédito social da China acrescenta mais uma camada de dificuldade. Frequentar uma igreja não registrada ou possuir literatura religiosa não autorizada
pode resultar em uma pontuação negativa, afetando desde as oportunidades de emprego até a capacidade de comprar passagens de trem. Como está escrito em Mateus 10:23, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mesmo diante das restrições, a fé cristã continua a crescer. Estima-se que, até 2030, a China poderá ter a maior população cristã do mundo. Como diz Paulo em Romanos 8:35-37, quem nos separará do amor de Cristo? Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Número 2. Eritreia. Na África, a Eritreia é um dos países com a perseguição religiosa mais severa. Desde sua independência em 1993, o país mantém um regime autoritário que controla rigidamente as práticas religiosas. Como está escrito em 2 Timóteo 3:12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O governo da Eritreia reconhece oficialmente apenas 4 denominações religiosas: a Igreja Ortodoxa Eritreia, a Igreja Católica Romana, a Igreja Luterana e o Islamismo. Todas as outras formas de fé são consideradas ilegais, e seus praticantes estão sujeitos à prisão e perseguição sistemática. De acordo com relatórios da Portas Abertas e da Comissão de Liberdade Religiosa Internacional, os cristãos eritreus enfrentam detenções em condições desumanas. As prisões incluem instalações subterrâneas e contêineres de metal expostos a temperaturas extremas. A posse de materiais religiosos, incluindo a Bíblia, pode resultar em prisão sem julgamento. O serviço militar obrigatório, que pode durar indefinidamente, é frequentemente usado como uma ferramenta de repressão. Cristãos no serviço militar enfrentam discriminação adicional e frequentemente são impedidos de praticar sua fé. A igreja subterrânea na Eritreia desenvolveu métodos discretos para preservar e compartilhar as Escrituras, como nos tempos dos primeiros cristãos. Passagens são memorizadas e transmitidas oralmente para evitar detecção. Como está em Hebreus 10:32-33. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que foram iluminados, quando suportaram muita luta e sofrimento. Organizações internacionais de direitos humanos regularmente documentam casos de cristãos detidos em condições precárias por longos períodos, sem acesso à representação legal ou contato com familiares. Como diz 1 Pedro 5:9, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos por todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Apesar das severas restrições, a resistência pacífica da comunidade cristã eritreia continua, como está registrado em Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Número 3. Iêmen. No coração da Península Arábica, o Iêmen enfrenta uma das mais graves crises humanitárias do mundo. Desde 2014, uma guerra civil devastadora tem assolado o país, e os cristãos enfrentam uma dupla perseguição, tanto de grupos extremistas quanto das estruturas tribais tradicionais. O Iêmen é considerado um Estado islâmico pela sua constituição, onde a Sharia é a base do sistema legal. A conversão do Islã para o cristianismo é punível com a morte, conforme relatado pela missão Open Doors. Como está em Apocalipse 12:11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Em meio ao caos da guerra civil, grupos extremistas aproveitam o vácuo de poder para intensificar a perseguição aos cristãos. A distribuição de Bíblias é estritamente proibida, e qualquer material cristão descoberto é imediatamente destruído. Os poucos cristãos iemenitas são forçados a praticar sua fé em total segredo. O sistema tribal do Iêmen
acrescenta outra camada de complexidade. A honra familiar é considerada essencial, e a conversão ao cristianismo é vista como uma desonra, o que pode resultar em violência dentro da família. Como está em Mateus 10:26, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. As comunidades cristãs no Iêmen são tão secretas que é impossível determinar o número exato de seguidores. Os convertidos frequentemente não podem revelar sua fé nem mesmo aos próprios familiares. Como Jesus alertou em João 16:2, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, julgará prestar um serviço a Deus. O atual conflito tornou a situação ainda mais perigosa para os cristãos, pois diferentes facções controlam diversas regiões do país, aumentando o risco de serem descobertos. A falta de um governo central efetivo deixa os cristãos desprotegidos, e a guerra interrompeu as já limitadas rotas de distribuição de Bíblias. Como resultado, muitos cristãos iemenitas nunca tiveram acesso a uma Bíblia física completa. Como está em Amós 8:11, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Número 4. Líbia. Na Líbia pós-Gaddafi, a ausência de um governo central criou um terreno fértil para a perseguição religiosa. O país, que era predominantemente tribal, agora é controlado por diferentes milícias islâmicas que impõem interpretações rigorosas da Sharia. A posse de uma Bíblia na Líbia pode resultar em prisão imediata ou pior. De acordo com relatórios da Portas Abertas, os cristãos convertidos enfrentam ameaças constantes de grupos extremistas que controlam grandes áreas do território. Como está em 2 Coríntios 4:9, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A Líbia não possui igrejas oficiais para cidadãos líbios, apenas pequenas igrejas para expatriados, toleradas em algumas áreas. Os cristãos nativos devem praticar sua fé em total segredo. Seus encontros ocorrem em casas particulares, com extrema cautela. A legislação líbia proíbe a evangelização, e qualquer tentativa de compartilhar a fé cristã é considerada um crime contra o Estado. Como Jesus alertou em Mateus 24:9, então vos entregarão para serdes atormentados e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. A instabilidade política tornou a Líbia um dos principais pontos de tráfico humano no norte da África. Cristãos subsaarianos que tentam atravessar o país em direção à Europa frequentemente enfrentam discriminação e violência devido à sua fé. A vigilância comunitária é intensa. Vizinhos, colegas de trabalho e até familiares podem denunciar suspeitos de cristianismo às autoridades locais. Como está em Miqueias 7:6, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Número 6. Maldivas. Nas Maldivas, o contraste é gritante. Enquanto turistas desfrutam de praias paradisíacas, os cidadãos maldivos cristãos vivem sua fé nas sombras. A Constituição do país declara que ele é 100% muçulmano, negando cidadania a não muçulmanos, tornando-o um dos lugares mais restritivos do mundo para a liberdade religiosa. O governo monitora rigorosamente todas as atividades religiosas. Importar Bíblias é considerado crime e qualquer material cristão é confiscado na alfândega. Como está escrito em Salmos 31:20, tu os esconderás no segredo da tua presença, longe das intrigas dos homens. Nas ilhas que compõem o arquipélago, a pressão social é intensa. Vizinhos vigiam uns aos outros, e famílias inteiras podem ser ostracizadas por se converterem ao cristianismo. O sistema educacional reforça que ser maldivo significa ser muçulmano. Qualquer outra identidade religiosa é vista como uma traição à nação.
Os poucos cristãos maldivos vivem em extremo isolamento e não existem igrejas no país, exceto uma pequena capela no aeroporto internacional, destinada aos turistas. A conversão ao cristianismo pode resultar na perda de cidadania, emprego e até mesmo da família. Como diz Mateus 5,10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. As redes sociais e as comunicações são monitoradas 24 horas por dia em busca de conteúdo cristão. A polícia religiosa, conhecida como Ministério dos Assuntos Islâmicos, tem autoridade para investigar e punir qualquer atividade religiosa não islâmica. Os convertidos frequentemente precisam deixar o país para praticar sua fé livremente. O isolamento geográfico das ilhas torna ainda mais difícil o acesso a recursos cristãos. Alguns cristãos arriscam suas vidas baixando Bíblias digitais através de redes VPN, enquanto outros memorizam versículos e os compartilham oralmente. Como diz 2 Timóteo 2,9, por causa dele suporto sofrimentos, chegando até prisões, como se eu fosse um criminoso, mas a palavra de Deus não está algemada. A pressão nas Maldivas é tão intensa que muitos cristãos sequer sabem da existência de outros crentes no país. Como está em 1 Reis 19:11, quando Elias pensava estar sozinho, Deus lhe revelou que havia outros 7.000 que não tinham dobrado os joelhos. Número 7. Irã. O Irã, antigo berço da Pérsia, representa um dos maiores desafios para a liberdade religiosa. Desde a Revolução Islâmica de 1979, o país implementou um sistema rigoroso de leis baseadas na interpretação xiita do Islã, transformando drasticamente a vida dos cristãos. A posse de Bíblias em persa é estritamente controlada. O governo permite apenas pequenas quantidades para as minorias cristãs reconhecidas, como armênios e assírios. Como diz o Salmo 119:61, príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Qualquer tentativa de distribuir literatura cristã pode resultar em acusações graves. A igreja subterrânea iraniana é considerada uma das que mais cresce no mundo, apesar das severas restrições. Estima-se que existam entre 800.000 e 1 milhão de cristãos no país, embora números precisos sejam difíceis de confirmar, devido à natureza secreta da fé. Como está em Isaías 45:3, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. A Guarda Revolucionária Iraniana mantém vigilância constante sobre atividades cristãs. Agentes infiltrados monitoram reuniões domésticas suspeitas e as comunicações eletrônicas são rotineiramente interceptadas. Convertidos do Islã enfrentam acusações de propaganda contra o Estado e ameaça à segurança nacional, o que pode resultar em penas de até 10 anos de prisão. As igrejas históricas que ainda funcionam são obrigadas a registrar seus membros junto ao governo, e os cultos são monitorados. É proibido permitir a entrada de muçulmanos ou realizar serviços em persa, como está escrito em 2 Coríntios 4:8-9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A criatividade dos cristãos iranianos para preservar as escrituras é notável. Bíblias são divididas em pequenas porções, escondidas em paredes falsas ou enterradas em jardins. Alguns memorizam capítulos inteiros para evitar o risco de serem pegos com material físico, como registrado em Salmo 119:11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Apesar da perseguição, existe um movimento crescente de iranianos buscando o cristianismo através de transmissões via satélite e internet. Programas cristãos em persa alcançam milhões de pessoas por meio de canais de TV por satélite que o governo tenta, sem sucesso, bloquear. Como diz Isaías 55:11,
assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. O sistema judicial iraniano é particularmente severo com líderes cristãos. Pastores como Youssef Nadarkhani enfrentaram sentenças de morte por apostasia. No entanto, a pressão internacional tem conseguido algumas libertações, como profetizado em Jeremias 49:39. Nos últimos dias, porém, farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Somália, onde ter uma Bíblia é sentença de morte. Na Somália, um país dilacerado por décadas de guerra civil, o extremismo islâmico do Al-Shabaab transformou a posse de uma Bíblia em um crime capital. Como diz o Salmo 44:22, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. O país opera sob uma interpretação rigorosa da Sharia, onde a conversão ao cristianismo é punível com execução. Desde o colapso do governo central em 1991, grupos extremistas islâmicos, principalmente o Al-Shabaab, controlam grandes áreas rurais. Este grupo terrorista realiza buscas casa a casa em busca de material cristão e executa publicamente suspeitos de serem cristãos. Como Hebreus 13:3 diz, lembrem-se dos presos, como se vocês estivessem na prisão com eles. A pressão contra os cristãos vem de todas as direções: governo, sociedade, família e extremistas. O conceito de apostasia, ou abandono do Islã, é tão grave que até mesmo o governo mais moderado em Mogadíscio não oferece proteção aos convertidos. Cristãos somalis devem esconder sua fé até de seus próprios filhos, temendo que comentários inocentes possam expor toda a família, como em João 3:2. Este foi ter com Jesus à noite. O sistema tribal somali, conhecido como Shar, considera a conversão ao cristianismo uma traição dupla ao Islã e à própria identidade somali. Segundo relatórios da Open Doors, os convertidos descobertos frequentemente enfrentam execução imediata por suas próprias famílias, que consideram isso uma questão de honra tribal. Como está escrito em Mateus 10:26, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. A distribuição de Bíblias é virtualmente impossível na Somália. Os poucos cristãos compartilham versículos memorizados em encontros secretos, frequentemente mudando de local para evitar detecção. Telefones celulares com Bíblias digitais são extremamente perigosos de possuir. Como diz Amós 8:11, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. A violência contra os cristãos na Somália é particularmente brutal. O Al-Shabaab frequentemente filma execuções como forma de intimidação. Em 2021, vários cristãos foram decapitados em áreas rurais, após serem encontrados com material bíblico. Como diz Apocalipse 2:10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Mesmo organizações humanitárias cristãs são alvos constantes de perseguição. Em 2019, vários trabalhadores humanitários foram executados sob a suspeita de evangelização. O grupo extremista vê qualquer forma de ajuda humanitária ocidental como uma tentativa velada de cristianização. Como está escrito em Mateus 10:16, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. A situação na Somália é tão grave que o país consistentemente ocupa as primeiras posições na lista mundial de perseguição. Os poucos cristãos que permanecem no país demonstram uma fé extraordinária, como descrito em Romanos 8:13 e 66-67. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Arábia Saudita, o berço do Islã que proíbe a cruz. No coração do mundo islâmico, onde Meca e Medina atraem milhões de peregrinos anualmente,
A Arábia Saudita mantém algumas das leis mais rígidas contra o cristianismo. A posse de uma Bíblia é considerada um crime contra o Estado, punível com prisão, deportação e, em casos de cidadãos sauditas, possível execução. O reino saudita opera sob a interpretação wahhabista do Islã, considerada uma das mais fundamentalistas do mundo. Todas as formas de culto público não muçulmano são terminantemente proibidas. Como está escrito em 1 Pedro 1,7, para que a prova da vossa fé seja mais preciosa que o ouro, a qual, embora perecível, se prova pelo fogo. A Comissão para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício realiza inspeções regulares nas residências de expatriados. Segundo relatórios da Anistia Internacional, suas operações são violentas. Bíblias, cruzes e qualquer símbolo cristão são confiscados e seus proprietários severamente punidos. Os aproximadamente 1,2 milhões de cristãos expatriados que vivem no país são proibidos de expressar publicamente sua fé, como descrito em Colossenses 4:3. Orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra. Convertidos sauditas enfrentam a pena máxima por apostasia. Como resultado, muitos fogem do país, abandonando famílias, bens e identidade. As famílias frequentemente consideram a conversão uma desonra tão grave que realizam crimes de honra contra os convertidos antes mesmo que as autoridades tomem conhecimento, como registrado em Hebreus 10:44. Aceitastes com alegria a expoliação dos vossos bens, sabendo que tendes uma possessão melhor e permanente. O monitoramento digital atinge níveis extraordinários. A Agência de Cibersegurança Saudita mantém vigilância constante sobre comunicações eletrônicas. Sites cristãos são bloqueados e comunicações suspeitas de conteúdo religioso são rastreadas. Mesmo nas redes sociais, expressões de fé cristã podem resultar em prisão imediata. Como diz Salmos 139:7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? A única presença cristã oficialmente tolerada é dentro de complexos diplomáticos ocidentais, estritamente proibida aos cidadãos sauditas. Mesmo assim, essas reuniões são monitoradas, e qualquer tentativa de incluir sauditas resulta em sérias consequências diplomáticas, como descrito em João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Casos documentados revelam a severidade da perseguição. Em 2021, vários trabalhadores filipinos foram deportados por realizar um culto de Natal em uma residência privada. Em 2019, um cidadão saudita foi preso por 15 anos após ser descoberto com uma Bíblia em seu computador. Como está escrito em 2 Timóteo 3:12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Coreia do Norte, o reino do silêncio onde a Bíblia é o inimigo número 1. A Coreia do Norte representa o ápice da perseguição religiosa sistemática no mundo moderno. Sob o regime da dinastia Kim, o país desenvolveu o sistema mais sofisticado de repressão religiosa já documentado. Como diz Daniel 3:17-18, se formos atirados na fornalha, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e ele nos livrará. Mas, mesmo que não o faça, saiba que não serviremos os teus deuses. Coreia do Norte, onde a vigilância e a repressão são absolutas. O regime da Coreia do Norte classifica seus cidadãos com base em sua lealdade ao regime e coloca os cristãos na categoria mais baixa e hostil. 3 gerações de uma família podem ser enviadas a campos de prisioneiros pela descoberta de uma única página da Bíblia, como registrado em Apocalipse 12:11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Os campos de prisioneiros políticos conhecidos como Kwon Lee-so abrigam estimados 50.000 a 70.000 cristãos. Sobreviventes relatam tortura sistemática, trabalho forçado e execuções públicas.
Os prisioneiros cristãos frequentemente recebem as tarefas mais perigosas e degradantes, como diz Hebreus 11:36-37. Alguns enfrentaram zombarias e açoites, outros foram acorrentados e colocados em prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada. O culto à personalidade de Kim Jong-un é tão extremo que até mesmo dobrar uma página de jornal com a foto do líder é considerado crime. A ideologia Juche substitui efetivamente Deus pelo líder supremo. Os cristãos são vistos como uma ameaça direta a este sistema, como está escrito em Atos 5:29. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. A vigilância é onipresente. Cada quarteirão tem um informante designado, e crianças são treinadas para reportar atividades religiosas dos próprios pais. O sistema imbatível de vigilância garante que ninguém escape ao monitoramento constante, como diz Salmos 31:20. Tu os esconderás no segredo da tua presença, longe das intrigas dos homens. A criatividade dos cristãos norte-coreanos é extraordinária. Alguns enterram partes da Bíblia em campos de arroz, outros a memorizam completamente antes de destruí-la. Encontros acontecem em total silêncio, usando sinais manuais para evitar detecção, como registrado em 1 Reis 19:12. Depois do fogo, veio um suave murmúrio. A fronteira com a China é especialmente vigiada para impedir a entrada de material cristão. Balões com Bíblias lançados do sul são tratados como ameaça à segurança nacional, como diz Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Na Coreia do Norte, até carregar uma página da Bíblia é considerado crime de subversão contra o Estado. Estima-se que entre 250 mil e 400 mil cristãos vivam secretamente no país, onde cada aspecto da vida é monitorado pelo regime. Os métodos de perseguição são sofisticados. O país utiliza tecnologia avançada de reconhecimento facial e vigilância digital para identificar encontros secretos. Drones equipados com sensores térmicos detectam reuniões noturnas em porões e áreas rurais, como diz Jeremias 23:24. Pode alguém esconder-se em lugares secretos de modo que eu não o veja? A estrutura dos campos de prisioneiros políticos é particularmente brutal para cristãos. O Campo 15 e o Campo 16 são conhecidos por suas sessões especiais para cristãos, onde prisioneiros são submetidos a experimentos com armas químicas. Sobreviventes relatam serem forçados a observar execuções de familiares que se recusaram a renunciar à fé, como está escrito em Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. O sistema educacional norte-coreano dedica horas semanais ao estudo da maldade do cristianismo. Crianças são treinadas para identificar símbolos cristãos e comportamentos suspeitos. Recompensas são oferecidas para denúncias de atividades religiosas, como diz Mateus 10:21. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho. Sudão. A terra onde a Bíblia resiste à guerra e perseguição. O Sudão representa um dos cenários mais complexos de perseguição religiosa no mundo moderno. Após a separação do Sudão do Sul em 2011, o país intensificou sua política de islamização, transformando a vida dos cristãos em um desafio diário de sobrevivência, como diz Salmos 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. A situação se agravou dramaticamente após o golpe militar de 2021, aumentando as dificuldades para os cristãos. Sudão. Perseguição sob vigilância e violência organizada. As forças de segurança sudanesas, operando sob um sistema híbrido de lei militar e sharia, desenvolveram métodos sofisticados de perseguição religiosa. Em Khartoum, a capital, agentes infiltrados monitoram constantemente as comunidades cristãs, registrando padrões de movimento e identificando possíveis locais de culto secreto, como está escrito em 2 Timóteo 3:12. De fato,
Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nas montanhas do Nuba, região historicamente cristã, a perseguição assume formas ainda mais violentas. Bombardeios sistemáticos visam especificamente igrejas e escolas cristãs, forçando comunidades inteiras a realizar cultos em cavernas e vales remotos. As congregações desenvolveram sistemas complexos de alerta precoce, utilizando redes de vigias nas montanhas para avisar sobre a aproximação de aeronaves militares, como diz Isaías 26, 20. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. A lei da apostasia, embora tecnicamente revogada em 2020, continua sendo aplicada de maneira informal por meio de mecanismos da justiça tribal. Convertidos do Islã enfrentam um sistema cruel de punições sociais, perdem direitos de herança, a custódia dos filhos e até o direito de serem enterrados em cemitérios familiares, como registrado em Mateus 10:36. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O governo sudanês implementou um sofisticado sistema de vigilância digital, monitorando comunicações em busca de terminologia cristã. Grupos de WhatsApp são infiltrados, e-mails são interceptados e até os padrões de consumo de energia elétrica são analisados para identificar possíveis reuniões noturnas de estudo bíblico, como diz Salmos 56, 5. Todo o dia torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos. Milhões de cristãos enfrentam diariamente o terror da perseguição silenciosa, como diz Hebreus 13:3. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se vocês estivessem presos com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Precisamos orar por proteção sobrenatural para aqueles que arriscam suas vidas distribuindo Bíblias em países fechados, por sabedoria para os líderes de igrejas subterrâneas que pastoreiam em meio à vigilância constante, por consolo para famílias que perderam entes queridos pela causa do Evangelho, como está escrito em 2 Tessalonicenses 3:2. E orem para que sejamos livres dos homens perversos e maus, pois nem todos têm fé. Oração pelos nossos irmãos perseguidos. Antes de concluirmos, convido você a um momento de oração pelos nossos irmãos perseguidos. Não feche este vídeo ainda. Reserve alguns minutos para interceder por aqueles que neste exato momento arriscam suas vidas pela fé que compartilhamos. Como diz Tiago 5:16, a oração fervorosa do justo pode muito em seus efeitos. Pai Celestial, nos prostramos diante do Teu trono de graça, clamando pelos milhões de cristãos que sofrem perseguição neste momento, como está escrito em Hebreus 4:16. Aproximemo-nos, pois, do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em tempo oportuno. Senhor, Tu vês cada cristão norte-coreano em campos de trabalho forçado, cada família saudita que precisa esconder sua fé, cada pastor iraniano nas prisões, cada jovem somali que arrisca sua vida para ler Tua palavra. Amém. A perseverança e a força da igreja perseguida. Como diz o Salmo 56, 8. Tu contaste as minhas andanças, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Deus Todo-Poderoso fortalece aqueles que estão fracos, encoraja os que estão desanimados e sustenta os que vacilam. Ele dá-lhes a mesma força que deu a Daniel na cova dos leões e aos 3 jovens hebreus na fornalha de fogo, como está escrito em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Pedimos que a proteção sobrenatural de Deus esteja sobre cada Bíblia contrabandeada, sobre cada encontro secreto e sobre cada cristão solitário sem comunhão. Como diz o Salmo 91:4, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio.
Pai, console as famílias que perderam entes queridos por causa do Evangelho. Sustente os filhos que crescem sem pais devido à perseguição. Fortaleça os cônjuges separados por prisões e campos de concentração, como está escrito em 2 Coríntios 1:3-4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Senhor, desperta a tua igreja ao redor do mundo para a realidade da perseguição, para que não sejamos indiferentes ao sofrimento de nossos irmãos. Como diz 1 Coríntios 12:26, quando um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. A realidade da perseguição contemporânea. Nossa jornada pelos 10 países onde a Bíblia é proibida revela uma realidade perturbadora do cristianismo contemporâneo, como está escrito em 2 Timóteo 3:12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Esta não é apenas uma verdade histórica, mas uma realidade atual que afeta milhões de cristãos. Da sofisticada perseguição digital na China à brutalidade dos campos de concentração na Coreia do Norte, do extremismo violento na Somália ao controle governamental no Irã, cada nação desenvolveu seus próprios métodos para tentar sufocar a palavra de Deus. No entanto, como está registrado em Isaías 48, a relva seca, as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. A perseguição moderna assumiu formas que os primeiros cristãos jamais poderiam imaginar. Tecnologias de vigilância, monitoramento digital, reconhecimento e análise de dados são agora ferramentas comuns usadas contra a igreja. Ainda assim, como nos tempos apostólicos, a igreja não apenas sobrevive, mas cresce sob perseguição. Como diz Atos 8:4, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Em cada um desses países, testemunhamos o paradoxo do cristianismo. Quanto mais intensa a perseguição, mais resiliente se torna a fé. Vemos isso nas igrejas domésticas chinesas, que se multiplicam apesar da vigilância constante, nos cristãos norte-coreanos que memorizam escrituras inteiras e nos convertidos sauditas que arriscam tudo por Cristo. Reflexões e ação. Esta realidade nos confronta com questões profundas. Como valorizamos nossa liberdade religiosa? Que uso fazemos do livre acesso à Bíblia? Como apoiamos nossos irmãos perseguidos? Como está escrito em 1 Pedro 4:16, contudo, se algum de vocês sofre por ser cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. A perseguição religiosa do século XXI nos ensina que a palavra de Deus é verdadeiramente indestrutível. Governos podem banir Bíblias, extremistas podem queimá-las e sistemas podem censurá-las. Mas como diz Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. O testemunho desses cristãos perseguidos nos desafia a reexaminar nossa própria devoção. Enquanto alguns arriscam suas vidas por uma única página das Escrituras, quantos de nós temos Bíblias empoeiradas em nossas estantes? Como diz Apocalipse 3:11, venho em breve, retém o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A história da igreja perseguida é um testemunho vivo de que o reino de Deus avança, não por poder político ou força militar, mas através do testemunho fiel de seus seguidores. Como Jesus prometeu em Mateus 16:18, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Convocação para a oração e ação. Que essa realidade nos mova à ação. Oração fervorosa, estudo dedicado das Escrituras e apoio comprometido com nossos irmãos perseguidos. Como diz Hebreus 13:3, lembrem-se dos que estão na prisão, como se vocês estivessem presos com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. A perseguição pode silenciar vozes,
mas não pode deter o avanço do reino de Deus. A Bíblia permanece como um testemunho vivo de que, mesmo nas trevas mais densas, a luz de Cristo continua brilhando, e nenhuma força na terra pode silenciá-la.